Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no nosso programa de hoje. Mais um assassinato é registrado aqui em Erechim. Desta vez, um homem foi morto a facadas na região central da cidade. E também, Erechim volta para a bandeira vermelha e aguarda agora os resultados das contestações. Além disso, você vai ver as dificuldades da comunidade regional. Após mais uma semana do temporal, muitos locais ainda estão sem energia elétrica. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira nós estamos chegando por aqui com o nosso Bom Dia Notícias, com as informações da nossa querida região do Alto Uruguai, para você que está nos acompanhando a partir de agora. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho. E olha, nós começamos o nosso telejornal de hoje já falando de um crime aqui na nossa região que foi registrado nesse fim de semana. Olha, um homem foi morto a facadas aqui em Erechim. É destaque no site do Jornal Bom Dia, você vai ver imagens do Alan Dias na sua tela. Olha, um aparente desentendimento terminou em uma morte no fim da tarde do último sábado aqui em Erechim. O crime ocorreu pouco depois das 6 da tarde na rua José Reinaldo Agnonésio, no bairro José Bonifácio. Informações oficiais não foram divulgadas, mas conforme moradores próximos ouvidos no local pela reportagem, 2 indivíduos estariam sentados conversando à beira da calçada, quando teria ocorrido uma discussão e um deles acabou deferindo um soco contra o outro. O homem agredido então levantou e falou brevemente com o agressor. Em seguida, esfaqueou na região da barriga e fugiu. Segundos depois, o autor teria voltado ao local e deferido novas facadas contra a vítima, identificada como Itacir Carvalho, de 40 anos, que acabou falecendo no local. A Brigada Militar foi chamada e localizou o suspeito de ser o autor do fato na rua Henrique Schwering. Ele foi preso, levado para a delegacia de polícia para registro do caso. O local onde ocorreu o assassinato foi isolado para o levantamento da polícia e do Instituto Geral de Perícias. Após, o corpo foi encaminhado para exames de necropsia. Em 6 dias, este foi o 4º homicídio registrado aqui em Erechim. Olha, é impressionante a situação aí, né? Um homem foi morto. Nós vimos as imagens do Alan Dias aí também, das armas do crime e também da vítima, né? Olha, um caso muito triste aí na região. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de segurança pública por aqui. A gente vai falar mais desses casos de homicídio aqui da nossa região, porque agora a gente destaca a situação da bandeira vermelha. Olha, a região de Erechim, considerada como R16, voltou para a bandeira vermelha na última sexta-feira. Veja. Pela segunda vez e de forma consecutiva, a região de Erechim entrou na bandeira vermelha. De acordo com o governo do estado, a região não conseguiu reduzir o número de internados por Covid-19 em UTI de uma semana para outra. Ainda segundo o parecer, os municípios que integram a região de Erechim tiveram uma redução de 8 para 6 casos em leitos de tratamento intensivo. Além disso, a região teve 11 pessoas internadas por Covid-19 no último dia do levantamento, um aumento de 1 paciente com relação à semana anterior. Porém, no caso de hospitalizações registradas para a Covid-19 nos últimos 7 dias, entre as 2 semanas, a região teve um aumento de 60%, passando de 10 para 16 hospitalizações na semana. No caso dos indicadores de incidência de novos casos sobre a população, a região obteve os 2 mensurados como bandeira preta, com um aumento em seus valores. O acréscimo nas hospitalizações impactou diretamente o indicador sobre 100 mil habitantes, atingindo a situação de bandeira preta. Ao mesmo tempo, Erechim aumentou de 14 para 27 a disponibilidade de leitos de UTI livres, objetivando ter capacidade para atendimento à saúde. Procurado pela reportagem do Bom Dia, o prefeito de Erechim, Luiz Francisco Schmidt, reforçou apenas a importância da conscientização entre a população. Erechim vai recorrer e a região da Mal também. Temos 86,6% de casos recuperados. Temos em 240 mil habitantes apenas 162 casos de infectados não recuperados ainda. Temos 24% somente de ocupação dos leitos
Covid e das UTIs Covid apenas 38%. Não é justo que aqueles que fazem a sua parte, o seu dever, sejam punidos por aqueles que não fazem. Nós temos 26 municípios com nenhum caso ativo neste momento. 12 mortes em 4 meses em 240 mil habitantes. Nós vamos recorrer e temos certeza que o Gabinete da Crise saberá analisar e reverter essa cor vermelha para a nossa região. Os municípios podem apresentar recursos do resultado até o próximo domingo. Na segunda-feira, o governo divulga as bandeiras definitivas válidas a partir de terça-feira. Olha, e logo após essa entrada na bandeira vermelha, o prefeito Luiz Francisco Schmidt já se manifestou sobre esse fato, como você viu aí na reportagem, né? Mas entre os atos dele de manifesto e que a gente teve acesso com exclusividade, o prefeito encaminhou aí já áudios para a secretária de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, e também para o governador Eduardo Leite, falando sobre a bandeira vermelha. Nós vamos acompanhar agora o primeiro áudio do prefeito enviado para o governador Eduardo Leite, logo após a informação da bandeira vermelha aqui de Erechim pela segunda semana consecutiva. Caro governador Eduardo, é Luiz Francisco Schmidt quem fala. Nós vamos novamente apresentar um recurso e, a partir de agora, temos, pela forma como o gabinete de crise tem se comportado, nós temos 86,6% de casos recuperados. Temos na região, em 4 meses, 12 mortes, todas com comorbidades. Temos tão somente 24,48% dos leitos de internação clínica ocupados. Temos tão somente 38% dos leitos de UTI ocupados. Estamos fazendo um projeto, o primeiro do país, com a análise populacional obedecendo faixa etária, renda socioeconômica, localização geográfica, nível de escolaridade, uma pesquisa realmente que demonstre como é a propagação da doença na cidade de Erechim. Que eu saiba, não tem nenhum estudo desse sendo feito no Brasil. Não tenho conhecimento de algum outro no mundo. Inclusive, falando com minha filha na Inglaterra, também lá não fizeram. Vamos adiante. Os números são todos favoráveis a nós. E novamente estamos na bandeira vermelha. Vamos fazer o recurso. Se a observação for dos números, eles vão ter que reconsiderar. Mas daí, governador, com sinceridade, começo a duvidar da forma como está sendo elaborado pelo gabinete de crise a análise das regiões. Lhe agradeço a atenção, vamos encaminhar o recurso, estamos juntos e vamos vencer esta pandemia. Ontem o senhor estava muito abatido nas 2 vezes em que apareceu nas lives. Guri, não adianta, nós temos que continuar brigando, não desanima. Vamos em frente, um grande abraço do teu amigo Luiz. Muito bem, como eu falei, o prefeito também enviou o áudio aí para a secretária de Saúde, lamentando o fato aí, destacando dados. Vamos ver a mensagem que ele enviou para a secretária de Saúde, Arita Bergman, do estado, após a informação de bandeira vermelha aqui para a região de Erechim. Boa noite, secretária Arita. É Luiz Schmidt, sempre lhe incomodando, mas vou lhe dizer, nós continuamos com razão, chegaram hoje os respiradores, lhe agradeço. Até a segunda ou terça estarão montados e vamos novamente recorrer. Temos uma taxa de recuperação dos infectados de 86,6%. Temos uma taxa de ocupação de leitos de 24%. Temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 38%. Temos 162 casos ativos em 240 mil habitantes. É difícil entender a matemática do gabinete de crise e também do encarregado, porque vi já no recurso da semana passada como ele pensa. Diferentemente do que nós acreditamos, que cada um tem que fazer o seu dever, talvez ele possa pensar que temos que passar a régua e fazer a conta
e pela média dos ruins e dos bons fica todo mundo mais ou menos. Não é verdade. Quem trabalha, trabalha, e quem não trabalha tem que ser punido. Nós trabalhamos muito e por isso vamos encaminhar o recurso e temos a convicção que vamos mudar, sim, vamos manter a bandeira laranja. Uma boa noite, muito obrigado por nos ouvir. Bom, o Luiz Francisco Schmidt, que é prefeito aqui de Erechim, também encaminhou um vídeo nas redes sociais, enviou para o Bom Dia aí para mais pessoas, falando sobre a contestação que foi realizada aí até ontem. De acordo com o governo do estado, 34 cidades contestaram os dados dessa rodada. Veja agora a fala do prefeito. Erechim vai recorrer e a região da Mal também. Temos 86,6% de casos recuperados. Temos em 240 mil habitantes apenas 162 casos de infectados não recuperados ainda. Temos 24% somente de ocupação dos leitos Covid e das UTIs Covid apenas 38%. Não é justo que aqueles que fazem a sua parte, o seu dever, sejam punidos por aqueles que não fazem. Nós temos 26 municípios com nenhum caso ativo neste momento. 12 mortes em 4 meses em 240 mil habitantes. Nós vamos recorrer e temos certeza que o gabinete da crise saberá analisar e reverter essa cor vermelha para a nossa região. E a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, também se manifestou aí dando dados sobre a contestação da bandeira vermelha aqui na região do Alto Uruguai. Lembrando que esse sistema de bandeira pode voltar a fechar o comércio e impedir o funcionamento de indústrias. Veja. A Associação de Municípios do Alto Uruguai, liderada pelo presidente e prefeito de Ipiranga do Sul, Mário Seron, juntamente com o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus e com o corpo jurídico da entidade, vai protocolar em tempo hábil um pedido de reconsideração, tendo em vista que o governo do estado, na última sexta-feira, sinalizou para a nossa região 16, bandeira vermelha. No nosso entendimento e segundo os nossos indicadores, nós temos elementos que permitem essa defesa. A região que está sendo monitorada são de 33 municípios e destes, 25 municípios não apresentaram nenhuma internação e nenhum óbito nos últimos 14 dias, 12 municípios não apresentam nenhum caso ativo para o novo coronavírus e um município até a presente data não teve nenhum caso. A nossa taxa de recuperação é uma taxa que está na ordem de 86,66%, acima da taxa do estado de 84%, e nós temos nesse universo de 33 municípios 162 casos ativos. Todos esses elementos nos permitem fundamentar uma boa defesa, que será entregue junto ao governo do estado, ao comitê de crise, para avaliação. É importante colocar que o governo do estado avalia 11 indicadores sob 2 eixos principais, propagação e capacidade de atendimento. Desses 11 indicadores, 4 indicadores estão afetos à região, 5 indicadores estão afetos à macro-região, portanto, buscam indicadores da região de Passo Fundo e de Palmeiras das Missões, e 2 indicadores também atrelados ao governo do estado. Essa média ponderada coloca então a região na classificação amarela, laranja, vermelha ou preta. Segundo o último levantamento e pelos dados do estado, nós ficamos classificados na cor vermelha. A intenção das lideranças locais e regionais é reverter essa situação, tendo em vista que os nossos dados sinalizam para uma coloração laranja. Muito bem, olha, a divulgação dos resultados da bandeira vermelha de forma oficial para essa semana será feita logo mais à tarde. A coletiva de imprensa está prevista para as 14 horas. Enquanto isso, nós não é informação e que talvez possa ocorrer até as 4h30 da tarde. Mas você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Bom Dia a coletiva do governador Eduardo Leite, em que ele se manifesta sobre o sistema de bandeiras aqui no Rio Grande do Sul, inclusive aqui de Erechim. Bom, nós seguimos com mais informações, ainda falando sobre o coronavírus. O Hospital Santa Terezinha recebeu aí novos respiradores, através de uma parceria com a Aurora, que trouxe os equipamentos, e também o governo do estado, que fez a doação. Veja. Na manhã desta sexta-feira, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim recebeu mais 5 respiradores enviados pelo estado por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Os novos equipamentos devem ampliar a estrutura de leitos da UTI Covid da instituição. De acordo com o diretor do hospital, o Santa Terezinha deve passar agora de 10 para 15 leitos já na próxima semana. O transporte dos aparelhos que vieram da capital
foi feito de forma voluntária por caminhões da cooperativa Aurora. E o uso de máscara hospitalares passa a ser obrigatório no país. O decreto foi realizado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim da última semana. Agora, usar máscara é obrigatório em qualquer local público ou privado onde haja circulação de pessoas e vale, inclusive, para as vias públicas e nos estabelecimentos prisionais. Quem utilizar transportes públicos, veículos de aplicativo e táxis, além de ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo, também deve estar de máscara. Crianças menores de 3 anos não são obrigadas a usar. A máscara pode ser industrializada ou artesanal de pano, como essa que eu estou usando. O importante é que nariz e boca estejam protegidos. A multa para quem descumprir a medida ainda vai ser regulamentada segundo a lei. Com um dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, os estabelecimentos abertos durante a pandemia e os órgãos públicos não são obrigados a fornecer máscaras para os funcionários. E agora nós vamos falar da nossa região do Alto Uruguai. Olha, e quase uma semana após o grave temporal que atingiu várias cidades aqui da região norte do estado, devido a um ciclone bomba, segundo os meteorologistas, muitos locais ainda sofrem com a falta de energia. São o caso de municípios como Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul e Aratiba. Nós estivemos nessas cidades na última sexta-feira e trazemos uma reportagem mostrando para você como estava a situação a partir de agora. O momento ainda é de reconstrução dos estragos deixados pelo temporal que atingiu a região no início da semana. De acordo com um levantamento da Defesa Civil, em todos os municípios que abrange a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, AMAL, foram registrados estragos. Em Barra do Rio Azul, uma das comunidades mais atingidas foi a de Rio Brasil. Nessa propriedade, a força do vento derrubou a cerca e arrancou o telhado de casa e galpões, que foram parar ao longo da estrada que dá acesso à comunidade. Segundo a família, os prejuízos já superam o valor de R$100 mil. Nós estávamos almoçando e deu uma passada de vento e começou a chover. E deu uma passada e levou umas folhas de zinco, a gente nem achava que não era tanto. Mas daí em seguida já veio mais um vento forte e aí levou. Mas acho que nem foi só vento, porque o que ele fez foi incrível. Nunca vi uma coisa, só se via na TV, parecia que esse tipo de coisa não acontecia. De acordo com o prefeito do município, ainda está sendo realizada uma avaliação dos estragos para decretar situação de emergência nas próximas horas. Nós, graças a Deus, só foram danos materiais, né? Algumas casas, algumas pocilgas, aviários que tiveram destelhamento, e o grande problema que teve foi as redes elétricas, né? A nossa energia voltou nesta sexta-feira, às 11h30 da manhã, aqui no perímetro urbano. Temos alguns pontos no interior ainda que estão sem energia, mas realmente o estrago foi grande, de rede elétrica, poste, árvores que caíram, né? A prefeitura está dando todo assessoramento desde terça-feira, acompanhando as propriedades, acompanhando os nossos agricultores, dando assessoria também para a RGE, porque normalmente os postes é no meio dos potreiros, das roças, então as máquinas estão assessorando as equipes da RGE para retornar a energia o mais rápido possível. Mas o município está levantando todos os números para o decreto de situação de emergência, o vendaval que atingiu aqui o nosso município, para depois a gente buscar recursos junto ao governo federal, ao governo estadual e o próprio município, para estar assessorando, né, então, os nossos munícipes aí que foram atingidos por esse vendaval. Com a reconstrução das casas já iniciada pelos moradores, agora uma das principais dificuldades está no acesso a serviços como a energia elétrica, água e também de telefonia. Este é o caso de cidades como, por exemplo, Itatiba do Sul. Conforme a RGE, cerca de 145 mil residências ficaram sem energia após o temporal. Ainda não existe uma previsão de retorno total da rede, mas funcionários da concessionária trabalham nos reparos. De acordo com dados preliminares da Prefeitura de Itatiba do Sul, mais de 100 casas precisaram de reparos após o temporal, a maior parte no interior. Este agricultor estava embaixo deste galpão que foi levado pelo vento na hora da tempestade. Mas olha, foi um minuto ali, né? Foi tudo, né?
Eu estava embaixo, que deu tempo de sair, e aconteceu isso aí, foi tudo. Na cidade, a força do vento derrubou 11 postes de concreto desta cerca, que fica no campo municipal de futebol. Segundo a prefeita, o município também está preparando um decreto de situação de emergência para auxiliar as famílias. Bom, aqui em Itatiba do Sul, então, nós tivemos um desastre bastante grande, em especial na questão da agricultura familiar, nos produtores de fumo, né? Temos cerca de 100 famílias que tiveram as suas estufas ou os galpões de fumo totalmente destruídos. Atingiu bastante a questão das pocilgas de suínos, pegar a região da Derubadas, que é um polo de suinocultura nosso aqui. Todas as propriedades foram atingidas e cerca de 100 casas destelhadas, ou totalmente ou parcialmente. Dessas, uma média de 50% famílias em vulnerabilidade do município. Nós estamos juntando todos esses laudos que estão sendo elaborados pela Emater, pela Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Agricultura, e estaremos, então, decretando situação de emergência. Tanto é que a Defesa Civil do Estado já esteve aqui na quarta-feira de manhã, acompanhando a situação, e também nos deu esse parecer, então, para o decreto de emergência. O município de Aratiba já realizou este decreto de situação de emergência. A cidade, que teve o registro de danos na maior parte também no interior, ainda está fazendo um levantamento detalhado dos estragos com o apoio da Defesa Civil. Situação bastante complicada, né? Aratiba teve bastante sorte aqui também, né? Teve casos que aconteceu mais na natureza, nas árvores, né? Não foi tanto nas estruturas. Rio Azul foi o distrito nosso aí, nossa comunidade mais afetada, né? Volta Fechada também teve afetado, sim. O que bastante deu transtornos é a luz, né? A gente está em contato com a RGE, ela está tendo as providências, né? A gente sabe o quanto que a gente fica dependente da luz, né? E isso é uma coisa que a tecnologia, os aviários, os chiqueiros hoje são todos automáticos, né? E isso proporciona muita transtorno à falta de luz, né? Mas a gente está aí, então, ajudando. Nesta propriedade, um pequeno galpão desabou sobre os animais, que tentavam se proteger durante o temporal. Uma novilha morreu e outra ficou ferida. Isso foi rápido, em questão de minutos deu, né? E daí quando a gente chegou ali, então uma estava presa, né? Que a gente conseguiu salvar, e a outra estava morta, né? A gente não conseguiu mais salvar ela. Que ela chegou a quebrar a espinha, né? E daí uma se foi. Nesse fim de semana, a Rio Grande Energia RGS manifestou dizendo que existe mais de 700 profissionais trabalhando nas redes de manutenção para a correção novamente dos sinais. A previsão de retorno da energia, não existe ainda uma previsão de retorno de energia completa em todos os pontos atendidos pela concessionária. Seguimos com mais dados e informações para você que está nos acompanhando. Agora a gente fala de segurança pública. E olha, criminosos furtaram a sede da APAI aqui em Erechim. Câmeras de vídeo monitoramento mostraram o momento que os assaltantes entraram no local e acabaram levando materiais. Veja. Pelo menos 2 indivíduos invadiram a sede da APAI de Erechim para furtar equipamentos. O fato foi registrado na noite do último dia 29 e foi gravado pelo sistema de monitoramento do local. Para entrar no escritório, os bandidos estouraram uma porta de vidro. Eles se dirigem para outro ambiente e pouco depois fogem levando o material. Na quinta-feira, dia 2, a entidade publicou em uma rede social uma manifestação de repúdio e indignação, dizendo que o crime provocou um grande prejuízo. A nota diz ainda que a APAI se mantém através de convênios com os governos federal, estadual e municipal. Mas a maior parcela que mantém a instituição em pleno funcionamento provém de doações da comunidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o material roubado não foi recuperado e nenhum dos criminosos que aparecem nas imagens foi preso.
Olha, a criminalidade aqui em Erechim está aumentando, viu? Olha, realmente a audácia desses vagabundos aí, né? Assaltando a sede da PAI, uma entidade beneficente que não tem lucro nenhum, precisa da ajuda dos outros para se manter, né? É uma tristeza, mas eu tenho certeza que as imagens aí são bem claras, dá para ver a cara aí desses safados e a polícia vai prender eles o mais breve possível. E olha, um foragido da justiça foi preso aqui em Erechim. Foi na manhã da última sexta-feira, quando a Brigada Militar abordou um homem na Avenida 7 de Setembro, no bairro Fátima. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possuía um mandato de prisão em seu nome. Diante dessa situação, um homem de 55 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, local que permanece à disposição da justiça. E uma motocicleta acabou pegando fogo na RS 135. Olha, a moto foi consumida pelo fogo, foi encontrada, já consumida aí pelo fogo, foi encontrada pela Brigada Militar na paralela da RS 135 na tarde da última sexta-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o veículo encontrava baixado, ou seja, que teve circulação vedada pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Diante dos fatos, a motocicleta foi removida e apresentada à delegacia de polícia para o registro. E olha, menores foram apreendidos com pacotes próximos ao presídio aqui de Erechim. Este fato aconteceu após os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberem atitude suspeita de 2 rapazes que caminhavam próximo ao presídio estadual de Erechim na tarde da última sexta-feira. Em seguida, os rapazes entraram aí em um táxi e foram abordados por uma viatura na rua Aires Pires. Em revista aos ocupantes do veículo, foram encontrados aí com um menor de 15 anos 4 pacotes semelhantes àqueles que são arremessados ao presídio, sendo que dentro deles estavam aí 6 aparelhos celulares, 2 fones de ouvido e carregadores. Diante dos fatos, os menores abordados de 17 e 15 anos de idade foram levados para a delegacia de polícia, onde foram ouvidos e logo após liberados na companhia de seus responsáveis. Seguimos com mais destaques para você que está nos acompanhando. Um carro furtado foi recuperado lá em Aratiba. Olha, o veículo modelo Chevrolet Cobalt já estava em chamas na linha Almoço, no interior de Aratiba. Foi na tarde da última sexta-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o mesmo veículo havia sido furtado na cidade de Soledade. Diante dos fatos, o carro foi removido, apresentado à delegacia de polícia, mediante o registro. Também nós tivemos nas últimas horas um automóvel que saiu da pista e colidiu frontalmente contra uma árvore. O fato aconteceu em Cacique Doble. O motorista foi socorrido e encaminhado para o hospital de Sananduva. Um automóvel saiu da pista e colidiu frontalmente contra uma árvore na RS 343 em Cacique Doble. O motorista foi socorrido pelo resgate dos bombeiros voluntários do município e levado para o hospital de Sananduva. O estado de saúde dele não foi divulgado. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e as causas serão apuradas agora pela Polícia Civil. E mais um foragido da justiça foi preso aqui na nossa região, desta vez em Getúlio Vargas. Foi durante a noite da última sexta-feira, quando a Brigada Militar estava em atitude de rotina lá no bairro São José, quando na rua Paulo Ferreira os policiais abordaram um homem. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possuía um mandado de prisão em seu nome. Diante dessa situação, o homem de 36 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual de Getúlio Vargas, local em que permanecerá à disposição da justiça. E nós seguimos com mais informações para você que está nos acompanhando. Olha, e mais uma vez, máquinas caça-níqueis foram apreendidas, dessa vez lá em Getúlio Vargas, né? Nós já tivemos uma apreensão outros dias atrás lá no município e agora novamente a Brigada Militar volta a encontrar máquinas caça-níqueis lá em Getúlio Vargas. Foi durante a noite da última sexta-feira, quando a Brigada Militar abordou algumas pessoas que estavam em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Severino de Almeida, no centro do município. Dentro desse estabelecimento foram encontradas 4 máquinas caça-níqueis. Diante dos fatos, o proprietário do local, de 45 anos de idade, foi ouvido e assinou um termo circunstanciado confeccionado no local pelos policiais. Logo após, ele foi liberado.
Também nas últimas horas nós tivemos a Brigada Militar prendendo um homem que também estava procurado pela Justiça aqui em Erechim. Olha, essa prisão aconteceu após a Brigada Militar abordar um homem que estaria em atitude suspeita na rua Antônio Gauer, no bairro Aeroporto. Foi na madrugada do último sábado. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possuía um mandado de prisão em seu nome. Diante dessa situação, o homem de 32 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local que permanecerá à disposição da Justiça. E nas últimas horas nós também tivemos o quê? Me ajuda aqui, Marcão. Uma pistola ilegal que acaba em prisão em Aratiba, é isso? Olha, uma pistola ilegal acabou em prisão lá em Aratiba. Foi durante a manhã do último sábado, quando a Brigada Militar abordou uma caminhonete modelo S10 na rua Erechim, no bairro Santo Antônio. Em revista ao interior do veículo foi encontrada uma pistola calibre 380 com 9 munições intactas, 2 cigarros de maconha e diversas sementes de maconha acondicionadas em um pote. Diante dos fatos, o condutor do veículo, de 24 anos de idade, foi preso, levado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Erechim, onde foi lavrado o seu auto de prisão em flagrante, sendo logo após encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local que permanecerá à disposição da Justiça. Olha, sabe, nessa nota aí me chamou a atenção, Marcão. Aqui diz que ele até estava levando umas sementinhas, rapaz. Ou seja, ele ia fazer até a própria plantação, né? Não deu certo. Quem sabe lá no Presídio de Erechim ele tenha mais sorte, né? Das plantinhas dele ser cultivada. Vamos seguindo com mais informações para você que está nos acompanhando. Olha, um homem foi preso por jogos de azar lá em Estação. Olha, a Brigada Militar abordou algumas pessoas que estavam em um estabelecimento comercial lá na rua João Bortolini, no centro de Estação. Foi na noite do último sábado. Dentro do estabelecimento foram encontradas, adivinha o que, Marcão? 3 máquinas de caça-níqueis. Olha só, tá virando febre isso aí. Tá virando pior que aquelas máquinas de bichinho, hein? Todo lugar tem uma máquina caça-níquel. Diante dos fatos, o proprietário do local, de 53 anos de idade, foi ouvido, assinou um termo circunstanciado e logo após foi liberado. Além disso, as máquinas caça-níqueis foram apreendidas pela polícia, todas elas levadas para a delegacia. E um menor de idade foi apreendido após arremessar um pacote no presídio aqui de Erechim. Foi durante a manhã do último domingo, quando os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberam o momento em que o rapaz teria arremessado o objeto em direção ao pátio interno da casa prisional. Após buscas, a Brigada Militar abordou um suspeito na Avenida Tiradentes. O adolescente de 16 anos de idade admitiu o arremesso. O pacote acabou caindo no telhado do presídio e dentro dele estava um aparelho celular. Diante dos fatos, o menor foi apreendido, levado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após liberado para o seu responsável. Nós tivemos mais destaques para você? Oi? Qual que é agora, Marcão? Qual? Recolhi veículos? Veículos colidem frontalmente. Aonde que aconteceu esse acidente aí, Marcão? É um VT, né? Isso? Olha, vamos agora então por uma reportagem aí que mostra um acidente, uma colisão frontal que aconteceu na RSC 480 em São Valentim na última sexta-feira. 2 veículos acabaram colidindo frontalmente. Teve feridos e os bombeiros voluntários socorreram. Veja. 2 automóveis colidiram frontalmente na RS 480 em São Valentim na tarde desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários que fez o resgate das vítimas, 2 pessoas foram levadas para a UBS de São Valentim em estado estável de saúde para uma avaliação médica. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. As causas serão apuradas pela Polícia Civil. Muito bem, voltamos aí com mais informações agora da segurança pública. Seguimos falando de segurança pública para você. E olha, um carro furtado acabou sendo recuperado no bairro Aeroporto, aqui em Erechim. Olha, o veículo modelo VW Gol de cor branca foi encontrado na rua Carolina Fioravante, no bairro Aeroporto, na tarde do último domingo. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se tratar de um automóvel furtado. Diante dos fatos, o veículo foi removido, levado para a delegacia e logo após o registro devolvido ao proprietário. Também nós tivemos mais um foragido da Justiça
preso, desta vez em Viadutos. Foi durante a noite do último domingo, quando a Brigada Militar estava em uma atitude de rotina lá no bairro Esperança, em Viadutos, quando na rua Rio Grande, os policiais perceberam que um homem começou a correr ao ver a viatura policial. Ele foi seguido aí, né, e abordado. Em consulta ao sistema informatizado, os policiais descobriram que o homem de 23 anos de idade era procurado pela justiça. Ele foi levado para a delegacia, foi ouvido e logo após levado ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. E olha, na última sexta-feira, na verdade, foi registrado aí o dia mais frio do ano aqui no Rio Grande do Sul, hein? As temperaturas chegaram a -1 grau em certos pontos aqui de Erechim. O Natan Bretenbach fez uma reportagem que está sendo exibida em todo o mundo, aí já repercutiu em outros canais de notícia, Marcão. Esse piá tá famoso demais, cara, né? Quem viu ele lá na TV Câmara, quero mandar um abraço pro Roger da TV Câmara. O pessoal não tem esse costume, né? Eu quero mandar um abraço pro Roger da TV Câmara, para a Cris, minha amiga da outra emissora, e também para Sandra, e também para as gurias lá da outra emissora, que é mais veinha, que essas aí eu não posso falar o nome aqui, essas eu não posso falar, mas eu vou mandar um abraço para vocês. Mas voltando a falar do Natan Bretenbach aqui no nosso Papo de Comadre, Marcão. Olha, esse piá tá fazendo sucesso. Quem viu ele na TV Câmara lá em 2900 e alguma coisa, dando entrevista, não acreditava o sucesso dele. Vamos ver na reportagem. Quando o sol começou a nascer, deu para perceber que a vegetação tinha mudado de cor. Nos campos da região Alto Uruguai, o branco da geada se destacou em meio ao verde. Carros amanheceram cobertos de gelo em vários pontos no norte do estado. Na estrada que liga Erechim a Paulo Bento, a temperatura era negativa, de 1 grau. Mas como se esquentar num dia como esse? Alguns buscaram refúgio perto de um fogão a lenha. O vapor dos chaminés nas casas anunciava que o aconchego mesmo era ali. E cá entre nós, isso combina bem durante a pandemia. Aos poucos, o sol teve a missão de derreter a geada e deu um espetáculo gelado que durou poucas horas. Um registro da madrugada mais fria do ano. Muito bem, estamos de volta e agora vamos seguir falando de segurança pública para você. Olha, a gente falava aqui no início do nosso programa de um crime, de um homicídio que aconteceu aqui no fim de semana na cidade, né? Esse já foi o 4º homicídio em menos de 6 dias, a 4ª morte aqui na cidade, né? E hoje eu ia falar aqui no nosso telejornal que eu ia pedir, fazer um apelo para o Major Seconello, né? Para a Brigada Militar aumentar o efetivo, porque agora vai começar aquela situação. Nós estamos vendo aí uma série de furtos e de roubos. Nós já vimos a situação lá da PAI, que roubaram. Amanhã eu vou mostrar uma outra loja aqui, que câmeras de segurança também registraram furto de criminosos, mais homicídios e mais crimes. Então, assim, está aumentando a criminalidade aqui em Erechim. Sei lá se é por causa da situação econômica, se as facções resolveram começar a cobrar as contas de quem não pagava, não sei. Mas o que eu sei é que nós precisamos de mais segurança pública. E olha, a notícia é boa, muito boa essa notícia. A Brigada Militar informou que está aumentando o efetivo do patrulhamento aqui na nossa região. Olha, o comando da Brigada Militar divulgou um comunicado na manhã dessa segunda-feira, informando que a partir dessa semana irá aumentar o número de operações de desarmamento, abordagem e identificação de pessoas aqui em Erechim. Também irá devolver ações de saturação e congelamento de área através do reforço do policiamento ordinário normal, bem como através de manobras da Força Tática visando coibir crimes como, por exemplo, de homicídio. Na nota, o comando informa que a agência de inteligência do 13 BPM, além de dar o suporte ao efetivo ostensivo do batalhão, está fazendo um grande esforço no sentido de auxiliar no que couber o relevante trabalho da Polícia Civil e a elucidação dos crimes, medidas que diretamente e indiretamente podem contribuir para inibir os novos delitos contra a vida.
Muito bem, tá? A nota completa da Brigada Militar você confere em jornalbomdia.com.br. Tá aí a foto, o reforço no policiamento aqui da nossa região. Nós precisamos de mais segurança e mais uma vez eu peço mais segurança também no interior, viu? As pessoas no interior também precisam de segurança aí. Além da cidade, precisa de mais polícia. Vamos seguindo agora o que é Solar Imóveis, recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perca tempo. Presencialmente ou online, a Solar Imóveis tem a melhor opção para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, porque compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo e na sequência eu volto com o Rodrigo Finardi com os destaques da coluna Pente Fino. Não saia daí. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu Jornal Bom Dia digital diariamente. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos. Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. Como vivem os imigrantes haitianos e senegaleses em Erechim? Expectativa. Novidade. Oportunidades. Cultura. Saudade. A minha mãe, eu sei que um dia Deus vai nos livre, que você vai estar conosco aqui. Você vai saber na série Nouvelle Maison, um novo lar. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer.
Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção, a mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta corrente do bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias, agora com o nosso colega Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino. Rodrigo, que já foi apontado que estaria com Covid-19 durante as férias, agora pré-candidato a comer churrasco na sua casa, mas amanhã nós vamos explicar melhor esse assunto. Porque hoje, Finardi, nós vamos falar da bandeira vermelha. Mais uma vez, a nossa região está na bandeira vermelha. O sinal tá... É um sinal isso, hein? Cara, é um sinal. Como eles são indicados, esses 11 indicadores que dá a condição da bandeira, eu até peço pro... Pode botar aqui, por favor, Natan. Né? Aí. Aqui é uma outra coisa, depois eu vou explicar. O que está acontecendo? A gente vê que a grande Porto Alegre pode estar colapsando, né? A gente vê que o sistema de saúde está carregado. E como é o Estado e a União que pagam os leitos do UTIs,
tipo aqui, é R$ 1.600 por dia uma parte deles, eles que fazem regulação. A gente viu que recentemente nós tínhamos um paciente de Palmeiras das Missões. Então, se lotar lá os hospitais e tu manter a bandeira vermelha para cá, para evitar as pessoas se contaminar e ter menos casos, provavelmente no decorrer do período aí nós teremos pessoas de outros municípios, até aqui em Porto Alegre, aqui em Erechim, se não tiver hospital lá. Por isso que eu acho que Porto Alegre acaba ditando toda a regra do interior. Mas mesmo sendo isso, que isso é uma leitura minha, não li em lugar nenhum, tá? Isso é uma leitura que eu faço. Trabalharam um sábado o dia inteiro, os prefeitos da MAU, aqui da Erechim, aqueles que de saúde fizeram uma reunião, o prefeito, o secretário de saúde, o médico infectologista, a procuradora do município, e fizeram. Daí até no sábado mesmo eu botei uma matéria. E hoje de tarde ele vai, mais uma vez, dizer se fica ou Mas não. a situação está crítica porque a gente vai ver que mais regiões entraram na bandeira vermelha agora, metade ficou vermelho, né? Só que a situação é que diminuiu pela metade dos recursos. Agora foram 30 e poucos só, né? Mas essa é 30 e poucos. É que foi mais via MAU, não, via associações de municípios. Em vez de fazer vários... Por cidades? Por cidade, tu faz um representando toda a região de abrangência. Tipo a R16, que envolve toda a MAU, mais Anoá e Rio dos Índios, foi um recurso em cima disso também. O município fez um, e alguns municípios fazem individuais, que querem reforçar, mas muitos vão no recurso da sua associação de moradores, né? Por isso. Por isso está aqui, né? A importância dos atores sociais e da população aí na bandeira vermelha. Tu sabe, cara, esse texto, eu fiz ele conversando com o Jackson de manhã na sexta, aí, antes de ser decretada a bandeira vermelha. E aqui, em cima desse cenário, que o próprio prefeito estava preocupado, em cima das declarações do Eduardo Leite, da quinta-feira, aquela entrevista, que os próximos 15 dias seriam cruciais para o Rio Grande do Sul, ele deu sinal. Até no dia anterior, eu tinha colocado na coluna que o Schmidt já dizia, é só palpite, mas eu acho que nós vamos ser bandeira vermelha. Vocês lembram que eu até comentei aqui. E esse texto, depois, quando veio a bandeira vermelha no início da noite, aqui tinha pandemia. Só troquei pela palavra vermelha, que ele fica extremamente atual. O que é isso, essa conversa com o Jackson? Por mais que os governos façam, certo ou errado, não é questão de estar certo ou errado, se baseiam na ciência, a gente vê que a população não está fazendo a sua parte. Não adianta querer dizer o contrário, a população tem que fazer, o vírus é invisível. Não é como tu pegar lá, vou cobrir um telhado, vou fazer um asfalto, não é. É diferente essa pandemia. Então aqui a gente faz uma discussão e uma análise em cima do porquê, que se nós... Temos que assimilar com rapidez que só vamos ficar numa bandeira intermediária se houver a participação de todos. Essa é a colocação do Jackson Arpini, ele que já foi secretário de saúde de Erechim, faz parte do comitê da MAU de combate à Covid. Então é uma questão, assim, cara, que a população tem que se conscientizar. Porque da semana passada, entre uma bandeira vermelha e outra de Erechim, mesmo que revertendo a segunda, ainda não viu mudança de postura da população. É verdade. Então, tu pode gastar o dinheiro que tiver. Todo mundo se assustou com a bandeira vermelha, mas daí quando voltou para laranja, pouco se mudou, né? Não, ficou como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que nós precisamos... Tem que ser algo assim de união, de esforço, de todos estarem juntos, porque senão os problemas virão, e não são poucos. Vamos começar por aqui, ó. Reforço para a saúde. É que está sendo votado hoje na Câmara, acho que nesse momento está sendo votado na Câmara, daqui a pouquinho, às 14 horas, a contratação temporária de 2 psicólogos, 2 médicos comunitários e 1 médico pediatra e 2 enfermeiros. Isso é um reforço. Eu não sei se é a mais ou se alguém se aposentou, mas sempre tu tem que enaltecer quando você contrata profissionais de saúde para toda a rede pública, né? Olha, tem recursos para a saúde pública aqui de Erechim? Olha, incrivelmente eu estou acompanhando bastante. Quando passado, todo mundo vinha aqui dizer que ia dar emenda e coisa, mas daí era só da boca para fora. E eu comecei, não, eu só vou divulgar quando tiver documento, o papel assinado, encaminhado, e deu certo. Então, quando eu divulgo as emendas e coisa, a questão é que já tem documentos que enviou. Se ele mentir um documento assinado, bom, daí é outra coisa, eu vou descobrir depois, né? Aqui o Maurício Desidric, ele indicou 200 mil para combate à saúde, né, o coronavírus, através de um pedido do Claudemir de Araújo. Os 2 são do PTB. E o Sanders mandou 760 mil? Daquele 1 milhão que ele prometeu, ainda não tinha vindo, eles liberaram agora 760 mil para o Santa, e depois havia um resto. E ele explica o porquê. Então, ele fez certo, ele mandou o documento que viria, agora vão liberar 760, que vai para o Fundo Estadual de Saúde, depois repassa para cá. Ele explica os passos para poder receber esse dinheiro. E depois vem o restante, né? Porque agora vai vir isso do 1 milhão que ele indicou. Muito bem. Olha, tem o pagamento para empresas, pagamentos para empresas. Aquelas empresas que têm contratos com a Prefeitura de Erechim e estão com os contratos suspensos porque não têm um serviço em função da pandemia. Como os caras estão com situações financeiras bem delicadas, os vereadores Rafael Ayub, Lucas Farina e Alderir e outros fizeram um pedido
né, um projeto de lei legislativo para que a Prefeitura reveja e possa pagar parte desses prestadores de serviços, né? Olha, e aqui também uma notícia que deu o que falar no fim de semana, Erechim comporta superintendentes. Que é um questionamento por quê? O Ito Milha, que já foi prefeito de Áurea, concorreu a deputado federal nas últimas eleições, ele fez tipo um projeto de uma reforma administrativa para Erechim só com 6 secretarias. E como Erechim é muito grande, ele fez a função de 2 superintendentes, um nas Três Vendas e um no bairro Atlântico. Né? Por quê? Para te poder ter, digamos, tu não pode ter uma máquina lá no bairro Atlântico, tem que trazer aqui para lá do Paiol Grande. Ele acha que nós temos que ter tipo como se fosse uma subprefeitura? Exatamente, assim? como funciona em Chapecó. Essa ideia dele deu muita repercussão. E eu fiz essa interrogação para ver o que as pessoas pensam. E realmente deu grande repercussão dentro nas redes sociais. Não. Olha, pensar grande. Olha, isso aqui, esse cidadão aqui, para quem não conhece, ele é o Pedro Uczai. Ele é deputado federal de Santa Catarina. E ele destinou uma emenda parlamentar de 500 mil para o município gaúcho de Aratiba, para unir as 2 regiões ali no asfalto até Santa Catarina, de Aratiba até Itália. Cara, uma coisa, cara, qual o deputado que dá dinheiro para a região que não tem voto? Não ganhou um voto, né? Porque é de Santa Catarina. Os caras não votam, só se os caras moram em Aratiba, votam em Itália, até pode ser. Ele quer de Chapecó. Então, eu achei um pensamento grande, ele pensando em unir as regiões de crescimento, eu achei muito legal essa questão aqui. Né? Muito bem, bem lembrado aí pelo deputado, bonita ação. Bom, tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje e para amanhã. E tu vê aqui, né? Tu vê aqui assim, aqui. Dividiu. O leste é uma região mais próspera, né? Nem tanto a nossa aqui, tu pega Passo Fundo, pega a Serra Gaúcha, pega Grande Porto Alegre, e o oeste é uma região mais espalhada, as cidades mais longes. Tu vê onde tem mais, até que assim no Chuí, onde tem mais aglomeração, Pelotas, Rio Grande, mais aglomeração de pessoas, onde ficou vermelho, tu vê que são onde tem mais fluxo de pessoas, ficou muito claro que esse mapa, né, dividiu em 2, né? Muito bem. E se ele ficar todo vermelho, assim, para os gremistas não ficarem tristes, no próximo mapa nós vamos botar a Lagoa dos Patos em azul, daí fica vermelho e azul, né? Todo o mapa aí, né, Leandro? Obrigado, Finage, até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos com os destaques do Bom Dia impresso e digital. A gente segue falando do Bom Dia, mas com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia deste fim de semana. Está na capa a informação aí que Erechim, região AR16, né, acabou entrando na bandeira vermelha. E também o Hospital Santa Terezinha completado com mais 5 respiradores. Agora a instituição passa a contar com 15 na UTI. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala vermelha, a importância dos atores sociais e a população. O Jackson Arpini, né, que é o comitê responsável pelo Comitê Regional da MAU de combate à Covid-19, esteve falando aí que é importante a participação de toda a comunidade junto ao enfrentamento da Covid. Erechim e região entram novamente na bandeira vermelha. Os dados divulgados pelo governo do estado. Às 4 da tarde a gente tem uma live do governador, né, falando aí sobre as atualizações. Muitos municípios, é o caso de Erechim também, enviaram, e da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a MAU, enviaram recursos, né, para que o comitê que cuida dessa parte, aí, o Comitê de Atenção ao Covid, né, reveja a situação, os números dos municípios, para a gente tentar reverter a cor da bandeira. A gente tem na página 4 coluna de opinião e na 5 o Hospital Santa Terezinha contemplado com mais 5 respiradores enviados pela Secretaria de Saúde do Estado. Inclusive o diretor lá da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, o senhor Hélio Bianchi, esteve falando aí a importância, ressaltando também, né, da cooperativa Aurora, que fez o transporte novamente de Porto Alegre até Erechim destes respiradores, esteve agradecendo também a Secretaria do Estado. Sicredi apoia iniciativas de combate à Covid-19, a doação de recursos é destaque na página 7. Na 8, a coluna Olhos de Águia, do Salus Locke, está falando dos 80 anos, o que nos aproxima dos dinamarqueses e o que nos separa dos nazistas. Uma bela reflexão. Em busca do sonho de representar Barão de Cotegipe, a Charlene Rossi, de 22 anos, uma cotegipense, lá de Barão de Cotegipe, vai estar então representando aí o município no concurso Musa Norte. Na página 10, o Espaço Pop, e na 11, o Cooperativismo de Crédito, Dia Internacional. Aí, então, Bom Dia também trouxe os destaques, esteve conversando
também com a Cooperalfa, né, há 3 anos em contato direto com produtores aqui da nossa região. O fim de semana foi dia também de BD Saúde. O caderno esteve destacando os cuidados dos dentes, da saúde bucal, que também reflete no bem-estar em geral. Está falando sobre a prevenção da diabetes, também aí como incentivar o uso de máscaras para crianças, né, com transtorno de espectro. E também a URI oferecerá mais de 100 bolsas de literatura, né, na parte de 100 bolsas de estudos para licenciaturas. Está feita a correção. Tem os classificados do Bom Dia. No caderno Pet, cachorro troca de pelo. Tira então aí as suas principais dúvidas sobre isso. E o caderno Arquitetura e Construção deste fim de semana esteve falando sobre o papel Contact na decoração. Tem um caderno de variedades e o temporal registrado em várias regiões, imagens de Itatiba do Sul. E também Nonoai, grupo sequestra morador e atira contra policiais. Na contracapa do Bom Dia, belas imagens aí do Rodrigo Finardi, né? O inverno chegou para valer. Essas imagens são lá da RS 211, né? Estrada que liga Erechim a Paulo Bento, e a gente destacou aqui também na TV Bom Dia. Eu lembro que para mais informações você pode estar acessando o site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, tá chegando agora as informações do clima e da previsão do tempo. Veja como fica o tempo nessa segunda-feira, o início dessa semana. Áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria vão avançar sobre o sul do país nesta segunda-feira, e uma massa de ar frio de origem polar já deve influenciar áreas do Rio Grande do Sul. Tem risco de geada nesta segunda-feira na região da Campanha Gaúcha. Tem risco de temporais ainda durante a madrugada no norte do Rio Grande do Sul e na região serrana, e ao longo do dia tem condições de temporais em Santa Catarina. A previsão para o norte gaúcho, Santa Catarina, para o sul e leste do Paraná, incluindo Florianópolis e Curitiba, é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva frequente. Na região de Ivaí e de Campo Mourão e no oeste paranaense, o sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. No centro, sul e oeste gaúcho e no norte paranaense, não chove e o sol predomina. Também não chove e o sol aparece entre muitas nuvens na região de Porto Alegre e de São Luís Gonzaga. A mínima prevista em Porto Alegre é de 10, máxima de 16 graus, mínima de 13, máxima de 19 graus em Florianópolis. Tudo certo! Olha, o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um grande beijo no seu coração, tudo de bom, uma ótima semana para você e eu te encontro amanhã aqui neste mesmo horário com outras informações. Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau!